Fala, fiel do Papo de Bancada, estamos aqui para mais um vídeo no canal. E essa vez nós vamos falar um pouquinho das últimas notícias do Coringão, as notícias mais recentes aí, também um pouquinho sobre o jogo de amanhã contra o Bahia, que marca o início do retorno no Campeonato Brasileiro. Mas antes eu peço a gentileza aí, se vocês puderem se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, vai ajudar muito aí no crescimento do canal, beleza? E antes da gente começar o nosso vídeo, fica aí nosso sorteio. Nós vamos sortear aí assim que atingir 10 mil inscritos nesse canal, nós vamos fazer um sorteio de um produto oficial do Corinthians. Então já se inscreva aí que quando atingir essa marca, nós vamos lançar um sorteio para que todos possam participar, beleza? Então, antes de começar o vídeo, vamos rodar a vinheta aí. Vai, Corinthians! Estamos aqui, fiel, de volta. Vamos falar agora sobre o reforço, né? Nosso primeiro reforço aí dessa janela de transferência, o Vitinho. O Corinthians anunciou o Vitinho no dia 11, com um contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2026. Então aí 1 ano e meio de contrato. O Corinthians, segundo o site oficial, falou que adquiriu o jogador sem nenhum custo. Pelas redes sociais, é uma contratação que vem dividindo opiniões. Uns acham que é uma boa contratação pelo momento que o Corinthians vive, principalmente. Outros já acham que não se encaixa tanto no perfil do Corinthians. A esperar para ver aí o que vai resultar o Vitinho aí no Corinthians. O certo é que o Corinthians está muito carente nessa posição, principalmente depois das baixas do Yuri Alberto, Memphis Depay, que estão aí no departamento médico, né? Então é uma contratação que vem aí para suprir essa falta, apesar que o jogador já disse que precisa entrar em ritmo, entrar em forma, então vai ser gradativo. Espera-se que amanhã ele esteja na Neoquímica Arena no banco de reservas, mas com a pouca minutagem, né? Vamos ver o que vai ser do Vitinho. Outra notícia muito importante que saiu: o Corinthians acabou de anunciar hoje pela manhã o acordo, né, da renovação da parceria com a Nike por mais 10 anos. Então o Corinthians renovou, né? Teve aquela oferta da Adidas e a Nike, o Corinthians quis ouvir a Nike por conta da relação de 20 anos aí, né, de patrocínio no clube. Acabou que a nova gestão optou por renovar essa parceria com a Nike. Aí utilizou alguns uniformes lendários que a marca produziu junto com o Corinthians, ativações. Então o Corinthians aí renovou com a Nike, oficializou essa renovação, né? Essa noite já tinha inclusive saído, que seria renovado, e hoje foi oficializado essa renovação. Aí aqui no Globo Esporte, né, o Corinthians a notícia fala que o Corinthians pode chegar a arrecadar 1 bilhão e 300 milhões de reais nesse acordo, mas que o Corinthians espera um valor aí palpável, factível, de chegar até 1 bilhão e 100 milhões de reais, que é o que o Corinthians estima receber, né? Vai ser 59 milhões fixos por temporada. O Corinthians vai ter participações aí nas vendas, se ultrapassar, né, uma marca de 152 milhões de reais em vendas de produtos do Corinthians, o clube passa a ter 25% de lucro sobre tudo aquilo que for... Lucro não, perdão. De fato, sobre tudo aquilo que for faturado. Então, o Corinthians, que atualmente recebia 14%, vai passar a receber 25% do valor que ultrapassar esses 152 milhões de reais. E a Nike se comprometeu a disponibilizar mais materiais, que ultimamente estava tendo falta aí, né? Algumas camisas do Corinthians que não eram repostas. Agora a Nike se comprometeu a aumentar o material aí disponível para os torcedores adquirir, né? Agora uma bomba na base. O Corinthians foi surpreendido com a saída da promessa, né, do Cauê Furquim, que tinha contrato com o clube, já tinha ficado por 2 jogos no banco de reservas no jogo profissional, e aí foi surpreendido que o Bahia pagou a multa de 14 milhões de reais para ficar com o jogador. Segundo a lei, a multa tem que ser até 2 mil vezes o valor do salário. E aí o Corinthians, que havia, segundo as notícias aí publicadas pelos jornalistas, havia tentado, feito uma proposta, né, para o Cauê Furquim para dobrar o salário dele. Falam-se que ele recebia 7 e recebia 14 mil,
que seria o teto do Corinthians, né? Aí a gente não sabe, né? Se é incompetência do clube ou se realmente é o que aconteceu aí de um aliciamento aí que o clube acusa o Bahia, né, e o Grupo City de futebol sobre um aliciamento. Inclusive o Corinthians fez uma nota muito forte aqui em relação a essa questão, né? Lá, o Esporte Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária histórica, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil ou do exterior. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Futebol Clube e o Esporte Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse da negociação do jogador e afirma que estudará, né, os caminhos jurídicos necessários para possíveis punições aos responsáveis. E aí ele cita que vai apelar junto à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita, né? E aí o Corinthians lamenta, né, a forma de prática de subtração de talentos, né, dos grandes clubes que utilizam outros clubes para ter jogadores promessas do futebol brasileiro por um preço reduzido, já que a multa tem que ser diferenciada, não é a mesma multa de um jogador aqui para o Brasil do que lá para o exterior. Então eles utilizam, segundo o Corinthians, como está aí na nota oficial, site oficial, o Bahia sequer procurou o Corinthians para fazer uma proposta ou um comunicado de interesse no jogador, simplesmente pagou a multa e o jogador foi. O Corinthians que sempre emprestou jogadores para o Bahia, negociou com o Bahia. É claro, né, se isso mesmo ocorreu, uma falta de ética do Bahia, o Corinthians só apimenta mais aí, só esquenta mais os bastidores para o jogo de amanhã, que inclusive, né, é contra o time de Salvador. É lamentável, né? A base do Corinthians ela precisa de uma atenção muito especial, né? Vem acontecendo, só tem acontecido notícias aí não favoráveis ao clube, né? O jogador Denner, por exemplo, que era outra promessa da base, foi adquirido pelo Chelsea, né? Se eu não me engano, por 10 milhões de euros também. Um jogador que poderia ser aproveitado no clube, infelizmente, foi vendido assim logo que disputou a Copa São Paulo. Foi vendido posteriormente para o Chelsea, né? Então, o Corinthians tem que olhar para a base com mais carinho, né? Porque é dali que vem os maiores ativos do clube. Inclusive, faz muito tempo que o Corinthians não consegue revelar nenhum jogador que traga aí um rendimento aí pro Corinthians, porque é onde tudo começa, né? O Corinthians, como clube formador, ele precisa, e da magnitude do tamanho do Corinthians, ele precisa urgentemente começar a fazer um trabalho de maior excelência aí na base para que isso não ocorra, né? E o Corinthians vem aí a revelar grandes atletas, né? Assim como foi o Marquinhos e muitos outros aí que saíram do Corinthians, né? É uma pena. Houve sorteio essa semana da Copa do Brasil, né? Corinthians masculino e Corinthians feminino, que estão nas campanhas, são nas competições. O Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense, primeiro jogo lá na Liga Arena, em Curitiba, no estádio do Atlético. Vai ser dia 27 agora de agosto, às 21h30. E aí o jogo de volta vai ser na Neoquímica Arena, dia 11 de fevereiro, às 21h30 também. O jogo de ida vai ser numa quarta-feira, o jogo de volta será numa quinta-feira. E o jogo das Brabas ainda não saiu o horário, só o adversário que será o Juventude. E uma notícia legal aí para quem é daqui de São Paulo, vai estar aqui em São Paulo esse final de semana, vai ter entrada gratuita para o Memorial esse final de semana. O Corinthians vai abrir, que faz parte da Jornada do Patrimônio 2025, o Corinthians vai abrir a visitação gratuitamente para o público. Então, para quem não conhece o Memorial, vale muito a pena você tirar um tempinho e ir lá conhecer, lá onde estão as histórias do Corinthians, os troféus, os ídolos, né? Então tudo lá é muito legal, muito importante. Depois eu vou trazer um vídeo aqui no canal para quem nunca foi, para conhecer um pouquinho sobre o Memorial do Corinthians. Lá você vivenciar de 1910 a 2025 aquilo que marcou a história do Corinthians ali. Um pedaço, né? Tem muitas coisas que marcaram, mas ali tem um pedaço muito importante de toda a história aí do Coringão. Então vale a pena, se você que mora aqui em São Paulo, você que estará aqui em São Paulo nesse final de semana, fica ali na rua São Jorge, número 777, Tatuapé, São Paulo. Para quem não conhece, fica acesso ali mais fácil pelo metrô, para quem for de metrô, o metrô Carrão, que fica mais próximo aí do Parque São Jorge. Mas vale a pena, muito a pena conhecer.
Vamos falar um pouquinho sobre o pré-jogo então, né? Falar um pouquinho sobre o confronto de amanhã. Site Meu Timão, né? Trazer aqui o histórico do confronto entre Corinthians e Bahia. São 79 partidas disputadas, né? Corinthians que tem a maioria de vitórias aí com 37, 24 vitórias do Bahia e 18 empates. No confronto teve 202 gols, sendo 118 do Corinthians e 84 do Bahia. E aqui o Meu Timão traz uma análise muito legal assim da história do confronto por estádios, por exemplo. O Corinthians que tem 9 jogos na Neoquímica Arena, por exemplo, venceu 7 e perdeu 1, empatou outro. Então é muito legal, quem puder acompanhar aí a história do confronto no site do Meu Timão. Tá aí o link aí em cima, meutimão.com.br/confrontos, _Corinthians, _Bahia, que lá vai ter toda a história. Aí os maiores artilheiros do Corinthians contra o Bahia, o Telé com 5 gols, Paulo com 4, Rivaldo com 3, Neto com 3, Renato Augusto 3, Zenon 3, Cleison 2, Viola 2, Vaguinho 2 e Danilo 2. Esse é o top 10. O primeiro jogo entre Corinthians e Bahia aconteceu em Salvador, em que o Corinthians fez 8-1 e inclusive o primeiro jogo da história marcou também a maior goleada entre o confronto entre Corinthians e Bahia. Então o Corinthians aí massacrou o Bahia aí no primeiro jogo da história entre as duas equipes. O Corinthians ganhou de 8-1 no amistoso em 1936. Legal. Falando um pouquinho sobre a escalação, o Corinthians amanhã tem alguns desfalques, né? Alguns deles por lesão, como que é o caso de Memphis Depay, Yuri Alberto e também o Carrilho, e também as suspensões do Romero, do Angeleri e do Kaká, que tomaram o segundo cartão amarelo. O Romero foi expulso no último jogo, desfalca a equipe. Então amanhã o Corinthians vai pelo menos com o ataque um pouco comprometido, né? São muitas baixas aí para o setor. O Meu Timão também traz a possível escalação. Afirmaram que o Dorival fez alguns testes e trouxe a provável escalação com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, José Martínez, Rodrigo Garro, Kaique e Guinegão. É o mais provável mesmo, né? O Bidon ali foi um pouco questionado e com razão no último jogo, porque não jogou nada. E aí muita bola para trás, o time não fluía, né? Mas o time todo por completo não jogou bem. Então meio questionado. O Charles aí é um jogador de outras características, um jogador de mais marcação. O Bidon já é mais de armação, né, que jogaria ali mais próximo do Garro. Então, por jogar em casa, ser um confronto com um time também que tem um meio campo ali recheado, talvez seja mesmo o Bidon ali o titular. Mas o Charles aí tá pedindo espaço também no time, né? É uma posição que tá meio carente aí com a lesão do Carrilho, né, que vai ficar até o final do ano, aí, perdeu toda a temporada, que cai um pouquinho, né, porque o Carrilho ali, ele tem a qualidade, ele tem o controle do jogo, a posse de bola, que é diferenciado. No ataque, o Meu Timão fala que a provável escalação seria Guinegão e Kaique. Eu acho que o Thales Magno será o titular, e aí cabe decidir quem que será o parceiro dele de ataque ali, se o Guinegão ou se o Dieguinho. Eu não coloco o Kaique nessa porque o Kaique tem as mesmas características, né? Destro, joga no mesmo lado que o Thales Magno. Então, caso o Thales Magno não jogue, o Kaique provavelmente será o reserva. Mas aí vai ter a opção, né? Do Guinegão ou do Dieguinho ali. Eu acredito que seja Thales Magno e Guinegão ali no ataque, né? Com o Dieguinho entrando no segundo tempo, até para ganhar minutagens também. Então, amanhã vai ser um confronto bem pegado, inclusive com um tempero a mais aí, com uma polêmica aí, né, da questão do Cauê Furquim, que os bastidores dos dois clubes esquentaram, principalmente da parte do Corinthians, que não ficou nada satisfeito com a postura do Bahia, que pagou essa multa e levou o jogador ali sem, segundo o Corinthians, comunicar o clube. Mas é isso, fiel. Nós vamos encerrando o vídeo por aqui. Então, se inscreva no nosso canal aí se puder, para ajudar, para fortalecer. Tá, que aí atingindo 10 mil inscritos eu vou fazer um sorteio de um produto oficial do Corinthians, e aí eu vou lançar lá um vídeo explicando tudo certinho como que faz, mas só para fortalecer o canal. Espero que vocês tenham gostado e que amanhã, se quem for na Arena Corinthians, já comenta aí quem vai lá assistir o jogo, que setor que você vai, ou se você for assistir de casa também comenta aí pra gente saber quem de vocês vai estar lá na Arena, beleza? Então um forte abraço aí, vai Corinthians!